no âmbito do quadro das Nações Unidas, da Convenção do Quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas. 6 das principais empresas de oil and gas europeias endereçaram, de facto, um compromisso, digamos assim, mas simultaneamente um desafio às Nações Unidas, em que colocavam uma tónica muito clara nisto, para dar resposta a uma economia que seja mais sustentável, tem que haver também políticas, de alguma forma, que tenham uma ponderação e tenham uma calibração certa naquilo que é o investimento em inovação, em tecnologia, em desenvolvimento, que permita que essa sustentabilidade se faça. O segundo pilar é a segurança do abastecimento. É um tema que eu acho que hoje está muito em voga no mundo. De facto, os dois, a sustentabilidade e a segurança do abastecimento, são temas que se cruzam também e nessa medida há que ter em conta que nós, muitas vezes, as opções que tomamos têm que ver com esta garantia de que há continuidade ou ininterrupção do fornecimento se está assegurada. Porque não interessa estar em rede, não chega, não é suficiente. É preciso também assegurar que há uma continuidade e uma segurança e um nível de eficiência das redes. Finalmente, é a competitividade. O terceiro pilar, eu diria que é a competitividade. Mesmo dentro da lusofonia, há não muitos anos, e era bom que nos puséssemos aqui há alguns anos atrás, se discutia, por exemplo, se um potentado na área energética, como é o caso do Brasil, se todo aquele manancial de recursos ia ser possível ser explorado, ia ser possível ser posto cá em cima, desde o seu mais profundo das águas no Atlântico, a custo competitivo. A verdade é que não passaram muitos anos, passaram apenas um par de anos muito curto para demonstrar-se que não só foi possível, como está entre as mais competitivas do mundo. Ora bem, isto leva outra vez a desviar-nos para um aspecto que eu acho que é absolutamente essencial. Não foi só a perseverança, não foi só a capacidade e, naturalmente, a dádiva do Criador de ter os recursos disponíveis. Foi muito investimento ao longo de muitas décadas em capacitação humana, em investigação, em desenvolvimento, em larga escala. Ou seja, dentro da comunidade de Estados de língua portuguesa, há know-how, há conhecimento, há experiência acumulada, há competência, há centros de desenvolvimento empresariais e universitários e que podem seguramente ser um dos componentes que o Sr. Ministro falava desta rede da energia. Eu acho que uma das grandes competências que existe dentro da língua portuguesa é seguramente esta. Podemos ver, quer nas empresas, e a Galp, enfim, tem também o seu Centro de Competências e Desenvolvimento nesta área, o ISPG, que está ancorado à luz daquilo que, e se quisermos, como inspiração do Centro de Desenvolvimento da Petrobras. E eu julgo que esta informação, esta partilha cruzada dentro da CPLP, alavanca claramente a nossa posição enquanto espaço da língua portuguesa. Eu terminava dando só aqui uma nota, porque de facto eu talvez acabar como sugeriste no início. De facto, o maior, eu não queria usar um anglicismo, mas sou quase obrigado, o hub, a zona de concentração, onde se pode cruzar todas as interações de todas as empresas de matriz de oil and gas dentro da comunidade de língua portuguesa, de facto, a Galp, e volto a dizer, não foi por acidente, está na sua centralidade. Nós estivemos e estamos e continuaremos a estar convictos de que essa é uma aposta certa e, portanto, isto tem que funcionar uma espécie de experiência embrionária, melhorá-la, mas também de ímã e de catalisador para aquilo que nós podemos fazer dentro do desenvolvimento do espaço lusófono, que terá, como já lhes disse, uma marca impressiva muito forte naquilo que é o desenvolvimento internacional, pelo contributo que vai dar, não apenas na componente energética, mas tendo em conta toda a riqueza de recursos naturais, que vai muito para além do petróleo e do gás, e nós não nos podemos muitas vezes focar apenas disso, e a alavancagem que pode fazer em criar no seu redor indústrias que criam valor. O caso mais exemplar que poderemos ter nos próximos 15 a 25 anos, e temos que pôr esta perspectiva,
é com todo o desenvolvimento que vai acontecer na bacia do Rovuma, em Moçambique. Moçambique tem hoje condições especialmente peculiares para desenvolver uma indústria que orbita à volta do projeto de gás natural do norte de Moçambique, na área de Pemba, que permitirá seguramente ter competitividade não apenas para os mercados africanos, mas toda a bacia atlântica, para além da questão natural do próprio gás em si, porque as empresas intensivas em energia têm uma vantagem claramente competitiva em estarem próximos da fonte de produção. E essa vantagem é tão maior quanto essas energias forem de cariz mais convencional. Portanto, se quisermos fazer na base da competitividade, que é uma das âncoras que aqui colocava, há muito potencial a desenvolver e explorar dentro daquilo que é o estado da comunidade de língua portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, e sobretudo pelo ênfase colocado na questão do petróleo e do gás, que vão continuar a desempenhar um papel crucial nas próximas décadas na matriz energética mundial. Precisamos de maior sustentabilidade e, sobretudo, o controle das emissões, mas 95% da frota mundial de transportes depende do petróleo. E atenção, o gás está a penetrar, hoje em dia é um combustível muito versátil, está a penetrar também na frota dos transportes e, portanto, o ênfase colocado também no papel do gás é crucial. É muito interessante a experiência colocada da Bacia de Santos e do envolvimento da Galp com a Petrobras. De facto, há aqui um trabalho de mais de 25 anos da Petrobras e depois da Galp, até se fazerem as descobertas extraordinárias. As pessoas pensam que às vezes o petróleo brota por uma varinha de mágica e nós tivemos essa extraordinária rábula do Raul Solnado em Portugal, que há petróleo no Beato. Portanto, quem trabalha na indústria petrolífera muitas vezes é difícil. Mas eu penso que a capacitação tecnológica e as valências que existem nos países da CPLP são realmente cruciais se forem aproveitadas, articuladas e exponenciadas. Eu dava agora a palavra ao Dr. Alexandre Oliveira, da Ernst & Young, para fazer a sua intervenção. Obrigado, bom dia a todos. Quero dar uma perspectiva prática e pragmática sobre o que significa CPLP no mundo de energia, à volta de CPLP, no contexto global. CPLP é um núcleo e, ao mesmo tempo, CPLP é uma ponte. O exemplo de Moçambique é perfeito, um exemplo perfeito, ponte para a Índia, ponte para a China, ponte para a Coreia do Sul, ponte para o Japão. Então, a CPLP existe no nosso mundo, que ainda não está muito integrado, mas deveria estar. E, ao mesmo tempo, existe no mundo que grandes necessidades do gás e do petróleo que é produzido dentro do mundo CPLP. Mas o que é CPLP? Tem tido muitos casos com várias empresas como a Shell, a Total e a Statoil, onde eu lhes trago uma ideia que é the Portuguese Speaking Constellation. Já há 5 anos que eu ando a falar da Portuguese Speaking Constellation. E depois o pessoal da Total, a Total percebe isto melhor talvez que os outros, por causa da França. Mas o que é isso, Portuguese Speaking Constellation? O que é que isso significa? Como é que nós podemos integrar melhor, tirar proveito de Portuguese Speaking Constellation? E às vezes começamos no debate e projetos e ao fim de 3 meses acabamos por o mesmo resultado. Portuguese Speaking Constellation é o Brasil, é Portugal, é Angola, é Moçambique, mas individualmente. Quer dizer, não é... O núcleo existe em termos de cultura, em termos de língua, mas em termos comerciais, infelizmente, não existe. Então, esse é um trabalho que há para fazer. Mas as barreiras somos nós próprios que as criamos, são artificiais e são facilmente ultrapassadas, porque além de eletrificação, além de gás, estamos num mundo digital, num mundo de colaboração, um mundo virtual, onde equipes em Lisboa podem colaborar com Maputo, com Rio de Janeiro, com São Paulo, sem barreiras. E é esse conhecimento, esse know-how, essa capacidade que realmente temos que utilizar muito mais do que o temos feito até à data, eliminar essas barreiras. Colaboração virtual, digitalização sendo uma realidade. Há exemplos, há uma empresa,
alguns se calhar conhecem, que é a Technip, que decidiu estabelecer um Center of Excellence, um hub em Portugal. Recrutou muitos engenheiros que muitos deles estavam sem emprego e tiveram um grande sucesso. Tem uma equipe, já não sei se é 200 ou 300 engenheiros, e daqui de Portugal, do nosso pequeno país, conseguem apoiar projetos em Angola, em Moçambique, Brasil e por aí afora. E é esse tipo de iniciativa que os governos devem considerar: partilhar recursos, desenvolver esses recursos, ir buscar recursos que não estão ativos e incorporá-los nas nossas iniciativas de petróleo e de gás. Falta de opções não existe, mas é interessante também um comentário que, um trabalho que fiz na Nigéria uns anos atrás, havia escolas de formação portuguesas a formarem nigerianos. E então, se temos escolas de formação, temos essa capacidade, devíamos integrar mais essa capacidade dentro do mundo CPLP, porque uma das realidades de Angola, de Moçambique, por exemplo, é falta de recursos, é falta de gestão, capacidade de gestão, capacidade técnica. E essa capacidade existe noutros países, mas é preciso maior integração e maior colaboração com esses países CPLP. No mundo do petróleo, as petrolíferas, como já sabemos, mesmo algumas fazendo competição umas com as outras, colaboram, reduzem o risco, compartilham a competência e os países da CPLP têm que fazer exatamente o mesmo, porque muitas vezes o que acontece é que essas grandes empresas é que criam a agenda de desenvolvimento. Não é os países propriamente dito que o fazem, são os investidores externos, como as companhias que já referi, que comandam e controlam o processo de desenvolvimento desses países. E deveria ser uma colaboração e não uns a ditarem o que é que os outros devem e não devem fazer. Além disso, queria também acrescentar que no mundo África, vamos agora virar para o mundo África, outros atores, como a China, vou dar o exemplo concreto, que é o China Development Bank, veem oportunidades muito mais rapidamente do que nós próprios as vemos. O CDB tem planos de eletrificação da África, um projeto de 80 bilhões